bom dia, já estamos aqui prontos para mais um programa fantástico que nós temos para si. Manhã já TV é um programa que estamos consigo de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. É sempre um prazer ter a sua companhia aí desse lado e nós existimos aqui exatamente porque você está aí desse lado. Queremos sempre que você tenha uma manhã bastante agradável, bastante tranquila, bastante informativa também, para que você também possa conhecer os projetos dos nossos convidados e também, quem sabe, tomar parte deles também. Portanto, é um programa feito especialmente a pensar em si. Estamos um pouquinho por todo o mundo, estamos através da internet, nós estamos literalmente em qualquer parte do mundo onde você esteja. É só sintonizar a Coriacos TV, ter acesso à nossa programação e assistir aqui ao Manhãs na TV de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma horinha de manhã, por volta das 10 da manhã. E também nós também estamos no Norte de África e também estamos em toda a Europa. É muito bom estar aí consigo em qualquer parte do mundo onde você esteja. Quero lhe desejar um dia bastante bom e também nós temos o nosso canal do YouTube, é verdade, temos o nosso canal do YouTube, onde nós também colocamos todos os nossos programas que nós temos do Manhãs da TV. Programas já antigos, programas mais recentes, todos os nossos programas estão sempre disponíveis para si 2 semanas após eles irem para o ar, portanto daqui a 2 semanas também vai poder ter acesso a este programa no canal, é só subscrever e também nas nossas redes sociais você pode também ver a programação semanal que nós colocamos lá para si e também saber algumas curiosidades, ver os nossos convidados, saber como é que você vai organizar a sua semana, dependendo dos temas que nós trazemos até si. Portanto, estamos muito contentes que você esteja aí e hoje nós temos 2 convidados, neste caso 2 convidadas, com 2 temas bastante interessantes. Na primeira parte nós vamos estar à conversa com a Associação Pão a Pão, com a Francisca Henriques, ela que é a presidente da associação, uma associação fantástica, que já tem 5 anos, que fez recentemente, portanto você vai adorar conhecer esta associação. E na segunda parte nós vamos estar à conversa com a Inês Simão, ela que é fotógrafa e vai-nos trazer coisas fantásticas para você ver, do mundo da fotografia e do vídeo, principalmente das partes dos casamentos e das festas, portanto todos esses motivos de celebração que nós gostamos sempre de ter memórias e de recordar, então nós vamos estar à conversa com a Inês Simão. E sem mais delongas, nós vamos então à nossa primeira convidada. E já estamos de volta. Bom dia, Francisca. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Francisca, tem a associação, é presidente da Associação Pão a Pão, que fez recentemente 5 anos, não é? O que é a Associação Pão a Pão? Na verdade, a associação é um pouco mais velha, tem sensivelmente 6 anos, mas o seu principal projeto, que é o MESE, fez 5 anos em setembro. Já agora, então, falar talvez mais do MESE, que é a razão de ser da associação. Nós quisemos, e nós digo um grupo de amigos, estava muito preocupado com a chegada dos refugiados do Médio Oriente a Portugal, com o acolhimento que estava a ser feito e com as perspectivas de integração das pessoas, e quisemos contribuir para a integração através de um projeto que, no fundo, os fizesse, de certa forma, sentir em casa também e sentirem-se valorizados por aquilo que traziam. E então, nada melhor, achámos nós, do que fazer isso através da comida. E criámos um restaurante, o MESE, o tal que abriu há 5 anos, no fundo para encontrar uma solução de emprego e, ao mesmo tempo, aproveitar uma parte tão importante da identidade das pessoas, que é a cozinha, e usar isso como uma ponte para a sua nova comunidade. Porque é muito importante nós, aliás, nós os portugueses somos conhecidos por saber receber bem as pessoas, não é? E isso já faz parte de nós e é importante nós recebermos todas as pessoas, não é? Porque todas as pessoas têm valor, certo? Com certeza, Portugal tem uma história enorme de imigração. Os portugueses sabem, acho que em todas as famílias houve alguém que teve, em dado momento, de sair do país, procurar condições melhores e, portanto, nós sabemos o que é precisar de deixar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos para ter uma vida melhor. Portanto, é só pôr-nos no lugar dos outros e imaginar o que seria termos de fazer isso numa situação de conflito, de guerra, de perseguição
E, obviamente que Portugal tem de abrir as portas para quem precisa de fugir dos conflitos nos seus países, em relação aos refugiados, não é? E em relação aos imigrantes em geral, porque, na verdade, muitas vezes difíceis condições económicas também levam a uma situação de luta pela sobrevivência, não é? Não são só os conflitos armados. Sim, e é muito interessante esta associação, porque realmente na cozinha é onde se passa grande parte das coisas nas famílias, não é? É onde a gente se conhece melhor, é onde a gente fala do nosso dia, é onde nós conversamos, é onde nós trocamos experiências e falamos acerca de assuntos bastante importantes. Portanto, fazer isso na cozinha é uma forma muito calorosa, não é? De mostrar, são nossos também, são da família, contamos convosco, vocês também podem contar connosco. Claro, na cozinha ou à volta da mesa, não é? Exatamente. Cada vez que temos algum assunto importante para resolver, ou para debater, ou para anunciar, normalmente envolve uma refeição. Exato. E não é por acaso, é porque à volta da mesa, à volta de um belo prato de comida, há um momento de partilha que favorece essa empatia e a comunicação e a proximidade. Exato. Como é que a associação foi recebida quando quis ir com este projeto para a frente em relação aqui a Portugal, portanto, quando vocês foram apresentar a associação? Na verdade, muito bem. Tivemos vários apoios, alguns apoios institucionais, outros apoios através de crowdfunding, de amigos que se mobilizaram. O MESE acabou por se tornar num projeto da comunidade, não é um projeto da Associação Pão a Pão, é um projeto da comunidade. Porque se não fosse esta rede que se tornou enorme, o MESE nunca teria conseguido abrir as portas. Fazer um restaurante, nós nem sequer tínhamos muita noção do que implicaria, mas, na verdade, criar um restaurante é uma empreitada valente, que exige um financiamento, exige capacitação da equipa, enfim, há uma série de condições que é preciso reunir. E para isso tudo acontecer, foi de facto necessário criar esta onda de boa vontade à volta deste projeto. Vocês também têm voluntários que estão convosco e que vos ajudam? Temos alguns voluntários, sim, mas o restaurante é um restaurante convencional, na medida em que tem um horário de abertura, funciona de uma forma absolutamente normal. Há muita gente que vai ao restaurante e não sabe que é um projeto social. E, portanto, há uma profissionalização que é exigida e digamos que a parte de voluntariado é curta, é acionada em alguns momentos, por exemplo, para ajudar as pessoas, se calhar em aspectos da sua vida que são mais difíceis para quem chega a Portugal ou chegou a Portugal há pouco tempo, não é? Por exemplo, idas ao médico, ou tratar de documentação, ou aprender português, ou explicações para as crianças. Portanto, esta parte nós podemos contar com voluntários, mas no que diz respeito à operação do restaurante em si, portanto, ao próprio MESE, aí são todos profissionais, as pessoas que lá estão, as pessoas refugiadas que fazem parte da equipa, recebem o seu salário ao fim do mês, têm contratos sem termo. Portanto, criámos ali uma estrutura bastante sólida que lhes permite recomeçar a vida do zero, e isto só pode ser feito com uma equipa fixa e profissional. Portanto, o voluntariado tem o seu papel, mas não é o elemento em que nós nos apoiamos para fazer o projeto andar. Portanto, vocês, no fundo, não ajudam só na parte do emprego, não é? Do trabalho, não é? Para a pessoa poder se governar durante o mês, durante a sua vida, mas vocês também ajudam em toda a burocracia, tudo aquilo que é necessário para eles realmente estarem integrados na sociedade. Nós, na verdade, fazemos pontos para isso, porque há várias organizações que têm essa função, essa missão como o seu core. Nós estamos realmente mais focados na parte da empregabilidade,
E, portanto, aquilo que nós fazemos é fazer a ponte com quem pode, de facto, ajudá-los e acompanhá-los nesses processos. Exato. Portanto, vocês recebem qualquer pessoa que venha ter convosco que seja refugiado. Como é que essas pessoas chegam até vós? Muitas vezes vêm através das organizações de acolhimento, portanto, a JRS, por exemplo, o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, ou a Crescer, ou o Alto Comissariado para as Migrações, enfim, várias organizações que tratam do acolhimento de pessoas refugiadas, que conhecem este projeto e, portanto, encaminham as pessoas para a Associação Pão a Pão. Claro que o Meze é um restaurante que tem, como eu disse, uma equipa e, portanto, não tem vagas ilimitadas. Temos um limite para as pessoas que nós podemos empregar. E isso levou-nos, se calhar, não sei se posso já falar desse projeto, mas levou-nos a fazer uma parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa para alargar o nosso impacto. Então construímos em conjunto com a escola um programa chamado Meze Escola para qualquer pessoa refugiada ou imigrante de qualquer parte do mundo que possa então adquirir competências e ferramentas para trabalhar num restaurante qualquer em Portugal. Aquilo que nós fazemos é uma formação de 6 meses, em que os 3 primeiros meses são dados, a formação é dada na Escola de Hotelaria, com os conteúdos mais ou menos convencionais da Escola de Hotelaria, como técnicas de cozinha, pastelaria, também alguma formação em higiene e segurança alimentar, etc. Depois levamos alguns módulos que decorrem da nossa aprendizagem enquanto empregadores, portanto nós percebemos que havia necessidade talvez de dar noções de como funciona o mundo do trabalho em Portugal e, portanto, tem também formação em literacia financeira, para saberem ler o seu recibo, perceber porque é que o seu recibo de salário, perceber porque é que se pagam impostos, como é que esses impostos são pagos, para onde é que vão. Parece-nos uma coisa bastante normal e intuitiva, mas não é de todo. E às vezes cria alguma desconfiança em relação ao empregador, porque é que o meu salário era suposto ser X e na verdade no recibo vem Y, e porque é que eu, fazendo a mesma coisa que a minha colega, o salário no fim do mês, aquilo que entra na conta bancária não é exatamente igual, por causa de todos os descontos, não é? Portanto, isto, na verdade, parece uma coisa muito básica e elementar, mas cria algumas desconfianças em pessoas que, muitas vezes, ao longo do seu percurso, até chegar ao local de destino, foram muitas vezes enganadas, foram muitas vezes aldrabadas, vítimas de pessoas que se aproveitaram da sua situação vulnerável e, portanto, convém criar aqui uma base que permita o esclarecimento destas questões. Portanto, a literacia financeira é um dos aspectos, direito laboral também, para as pessoas conhecerem os seus direitos e os seus deveres enquanto trabalhadores. Temos também um módulo de desenvolvimento pessoal, social e criativo, para as pessoas conseguirem estabelecer relações de confiança com o grupo onde estão inseridas, para resolverem também alguns aspectos de autoconfiança, e trabalharem essa bagagem que trazem e que muitas vezes deixa sequelas que são difíceis de ultrapassar sem um acompanhamento. Há também aulas de língua portuguesa. Portanto, é todo um conjunto de matérias que, no fundo, ajudam não só as pessoas a adaptarem-se, a integrarem-se tecnicamente num restaurante, mas também integrarem o mundo do emprego e do trabalho em Portugal. Portanto, em última análise, até podemos dizer que, se forem para outra área que não a restauração, levam algumas competências que serão úteis, certamente. E, portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, peço desculpa por estes parênteses tão grande, o Meze Escola é então um programa de 6 meses com
3 meses na escola de hotelaria, onde se dão todas estas ferramentas que eu acabei de escrever, e depois os últimos 3 meses são no MESA, no restaurante, onde têm contacto com o mundo real do trabalho. E a formação no restaurante serve precisamente para isso, para, num ambiente seguro, poderem inserir e começar a sua vida profissional. Portanto, este tempo de... todas as pessoas são diferentes e cada uma, como disse há pouco, né, as pessoas são diferentes e cada uma reage e tem o seu tempo de adaptação às coisas, mas sente que eles, quando vêm, conseguem, com facilidade ou não, adaptar-se bem ao nosso país, sentirem que estão a ser bem recebidos? Tem essa percepção da parte... Depende muito de pessoa para pessoa, não é? Até porque há pessoas que vêm com a perspectiva de depois conseguir juntar-se aos seus amigos e aos seus familiares noutros países da Europa. Escolheram Portugal porque era a única possibilidade de conseguirem sair dos campos de refugiados onde estavam. E muitas vezes esta estadia prolonga-se por meses e às vezes anos, e portanto Portugal acaba por ser um ponto de passagem, não é? E não é um destino final. E isso implica que as pessoas se calhar não se concentram tanto na tentativa de integração, da aprendizagem da língua, etc., mas precisam de subsistir enquanto aqui estão. E portanto vem-se com já a priori com um espírito diferente. Se dá o caso de quererem estabelecer realmente em Portugal, obviamente que há talvez uma abertura maior, ou uma necessidade e uma vontade maior de aprender em língua, aprender os costumes, etc. Claro que depois também tem a ver com o que está para trás e com a vida que se deixou para trás, não é? E muitas vezes nunca é igual se é uma pessoa que vem da cidade ou se vem de um meio mais rural, se é jovem ou mais idoso. Há tantos e tantos fatores que podem interferir neste processo, mas claro que se as pessoas estão aqui, alguma razão as trouxe até cá, e o que temos de fazer é sempre perceber o porquê e ajudar na medida das nossas possibilidades e pensar que estaremos sempre numa posição melhor e de privilégio para as ajudar a integrar. E aquilo que temos de fazer é escutar e perceber como é que elas querem fazer isso. Muitas vezes quando nós partilhamos um pouco, ajudando também, mas partilhando um pouco a dor do outro, muitas vezes nós acabamos por ter uma perspectiva de vida e das coisas melhores. Muitas vezes acabamos por nos sermos seres humanos melhores, não é? Sente que também, em relação à Francisca e toda a sua equipa, que também sentem isso, que conseguem ver as coisas de outra forma, não é? Porque muitas vezes nós temos uma ideia das coisas, mas quando tomamos a realidade, não é? Às vezes nós ficamos diferentes, e neste caso uma boa diferença, não é? É muito difícil nós percebermos a realidade da outra pessoa em toda a sua complexidade. Pôr-nos nos sapatos dos outros implica quase esquecermos de quem nós somos, de que lugar é que vimos, porque é uma tarefa de facto muito desafiante. O que eu acho que acontece neste processo de nos aproximarmos e tentarmos escutar a outra pessoa é relativizarmos muito do que é muitas das nossas preocupações, do que achamos que são os nossos problemas. Não é que os nossos problemas não tenham importância só porque há problemas mais graves, claro que têm, mas relativiza um pouco a nossa reação a esses problemas e se calhar ajuda-nos a reagir de uma forma mais equilibrada às coisas, não é? E aconteceu muito
nós ouvirmos as histórias das pessoas que, enfim, no início deste projeto, a maior parte delas vindas da Síria, algumas do Iraque, e acontece muito ouvir as histórias das pessoas e aquilo por que passaram e pensar, bem, eu na verdade não tenho problema nenhum, porque um verdadeiro problema é isto. Mas depois olhamos para as pessoas e vemos-las a reagir com, às vezes, com uma força e com uma alegria e a combater as suas dificuldades com uma alegria absolutamente inesperada. E isso é uma lição de vida, porque, de facto, nós percebemos que por muitos problemas que as pessoas têm e atinge uma escala em que nós achamos, ok, não pode ser pior do que isto, há sempre, para elas, há sempre uma luz, ou para muita gente, há uma luz ao fundo. E há a importância de ter pessoas que lhes são queridas por perto e de ter, se calhar, um trabalho onde se sentem dignas e apreciadas e valorizadas. E isso traz esperança e é muito importante ajudar a construir isso. Muito bom. E quando nós, ao longo destes 5 anos, também já viu muita coisa, a associação também está um pouco diferente, está mais crescida, né? Já tem 5 anos, já está a dar uns passos bem largos e bons. Como é que tem visto esta evolução da associação ao longo destes 5 anos? Tem sido para nós um processo enorme de aprendizagem, não é? Porque a associação não existia e foi através desta ideia de, ok, vamos criar este projeto para a integração de pessoas refugiadas do Médio Oriente, que depois sentimos necessidade de nos constituirmos enquanto associação e hoje em dia somos uma organização não governamental para o desenvolvimento. E, portanto, o primeiro impulso foi fazer nascer o MESE, tornar realidade este projeto, esta ideia que parecia um pouco utópica e focámos-nos nesse objetivo. E de repente o MESE já está há 5 anos a funcionar e muitíssimo bem. Conseguimos sobreviver a uma pandemia, não despedimos ninguém. Portanto, foi uma vitória para nós conseguir manter a equipa. Entretanto, já contratámos até mais pessoas, mas começámos a sentir a necessidade de termos impacto de outras formas. Daí a criação e o desenvolvimento do programa MESE Escola. Temos também a ideia, ou estamos já a trabalhar numa outra ideia, num outro projeto, para resolver algumas situações em relação ao problema da habitação, porque se é um problema difícil para qualquer português ou para a grande maioria dos portugueses, é ainda mais difícil para imigrantes e para refugiados. Nós tendemos a achar que Portugal é um país que não é racista, um país de brandos costumes. Não é assim, há muito racismo. E na altura de alugar uma casa, esses preconceitos de facto manifestam-se. E se tivermos uma família muçulmana, por hipótese, em que a mulher usa um véu e está a visitar um apartamento e a seguir vem uma família portuguesa, o senhorio muito provavelmente vai alugar a casa à família portuguesa. E isto acontece e, portanto, não podemos partir do princípio que as pessoas têm oportunidades iguais, porque não têm oportunidades iguais. Portanto, neste momento, a associação está também a querer trabalhar outras questões que implicam diretamente na integração e, nomeadamente, na questão da habitação e do acesso à habitação.
Então, isso quer dizer, Francisca, que vai ter cá vir uma outra vez para falar acerca desse projeto maravilhoso, não é? Com todo o prazer. Porque é muito importante nós conseguirmos, e para mim é uma forma de estar também na vida, que é ajudar o próximo, não é? Ajudar o outro naquilo que nós podemos, independentemente seja quem for e de onde é que vem, não é? Se nós temos essa oportunidade de ajudar e que está tão dentro do ser humano ajudar o próximo, não é? Devemos dar voz a essa vozinha que nós temos, não é? Que é ajudar o próximo e em tudo aquilo que nós podemos. E este projeto é fantástico. Aonde é que se situa o restaurante? O restaurante fica no Mercado de Arroios, em Lisboa, mesmo junto à Alameda, tem metro praticamente à porta, e está aberto de terça a sábado, portanto encerramos ao domingo e segunda-feira. Ao almoço, estamos abertos ao almoço e ao jantar. Boa. Convém fazer reservas. Convém fazer reservas. Pode-se ligar para lá, tem as redes sociais, Ligar também para se lá, pode ir para sim. lá, também se pode. E qual é das redes sociais, como é que conseguimos entrar em contacto? Mesa Portugal, no Instagram, Associação Pão a Pão no Facebook, ou enviar-nos um e-mail para geral@meze, com 2 Zs, mezze.pt. Boa. Obrigada, Francisca. Muito foi obrigada. Muito bom. Obrigada. E até uma próxima. Até à uma próxima. Obrigada. Então, esta associação é fantástica. Estivemos à conversa com a Francisca Henriques, do Pão a Pão, e eu sei que você também gostou desta associação. Também pode ajudar, também pode participar, indo também ao restaurante, indo às redes sociais que você ouviu aqui também, para ajudar e participar, porque ajudar está, como eu costumo dizer, está no nosso ADN e nós temos que ajudar sempre que nós podemos. E agora nós vamos então para a nossa segunda parte e vamos estar à conversa com a Inês e voltamos já. E já estamos de volta. Bom dia, Inês. Bom dia. A Inês Simão é fotógrafa. Sim, sou fotógrafa de eventos sociais, 90% se calhar mais casamentos. E costumo dizer que é o melhor trabalho do mundo, onde nós podemos reunir tudo aquilo que eu gosto, porque eu sou uma pessoa muito romântica, sempre sonhei em casar. E depois a fotografia nasceu ali na altura da formação, do secundário, e acabei por juntar o útil ao agradável e assim nasceu este projeto. A Inês é uma fofinha, não é? Porque eu chamei-lhe Inês Simão, mas não é Inês Simão, é Inês Simões. Não faz mal, não faz mal. Peço desculpas, Inês. Não faz mal, não tem problema. E este projeto, fotografar momentos e fases importantes da vida de uma pessoa, é espetacular para quem requer esse serviço, mas também é muito enriquecedor para quem tira essa fotografia, faz esse vídeo. Sim, é super gratificante nós termos nas nossas mãos o poder de guardar. Nós costumamos dizer entre a equipa que somos os guardiões de memórias dos nossos clientes, amigos, que acabam por ficar nossos amigos, e é super gratificante e tem uma componente de responsabilidade muito grande. Vivermos aquilo com eles, as emoções, e eu sou muito emotiva, choro com eles, rio com eles, participamos muito na parte da festa também, depois vamos acompanhando a vida deles desde o casamento, depois a gravidez, depois os batizados, e é muito bom mesmo. A Inês vem de Coimbra. Sim. Portanto, fez uma boa viagem até chegar aqui. Por acaso. Correu bem? Correu, não apanhámos trânsito, foi super tranquilo. Eu que tenho super medo de ir para Lisboa, foi super tranquilo. Foi bom, a viagem foi boa. Sempre viveu em Coimbra? Sempre vivi em Coimbra, sim, nasci numa aldeia, mas é em Coimbra também. E neste momento, depois, com o avançar da minha vida também, acabei por ficar mesmo a viver em Coimbra Centro, e a loja também depois está situada também em Celas, que é ali mesmo muito central, e em Coimbra, que é fácil, é muito fácil acesso. Fotografar é muito importante, mas esse gostinho de fotografar veio de alguém de família? Não. Na verdade, eu nunca tive... inicialmente, quando nos perguntam o que é que queres ser quando fores grande, eu dizia muito que queria ser educadora de infância, porque também gosto muito de crianças,
Mas depois, com o avançar do secundário e de chegarmos àquela fase que temos mesmo que escolher aquilo que queremos fazer, eu decidi tirar um curso profissional na área de multimédia, porque era uma coisa mais prática. Eu sou uma pessoa assim, mais virada para as partes práticas, e decidi tirar multimédia na altura, assim um bocadinho sem saber para o que ia, e comecei-me a interessar muito pela área de... Primeiro até foi vídeo de casamento e depois de fotografia, porque a parte profissional, da formação profissional, tinha uma componente de estágio. Eu fui inserida num estágio que foi muito bom. Na altura tive um grande apoio de duas pessoas que me apoiaram e que tinham empresa de fotografia e vídeo de casamento, e depois daí é que nasceu a parte de eu gostar de fotografar e depois os casamentos, claro. O espaço que tem é seu? Sim, sim, sim. Nós temos entretanto, há um ano com a pandemia, trocámos de espaço para também conseguir atingir mais temas e mais áreas sem ser os casamentos, como as sessões de grávidas, as sessões de Natal, que está quase. Pois é, estamos quase no Natal. Já temos que começar a pensar Pois é. nisso. E tínhamos pouco espaço para fazer ali um estúdio, e então decidimos trocar para uma loja maior, e sim, é o nosso espacinho. Os nossos clientes também têm lá um espacinho deles, café, sempre à borla, como eu costumo dizer, que vão lá sempre e a primeira coisa que nós oferecemos é um café, e pronto, é o meu cantinho. Eu gosto aqui de uma frase que a Inês tem aqui, que diz: das coisas que mais acho importante quando contratam um fotógrafo é não só gostarem do trabalho dele, mas também se identificarem com o próprio fotógrafo. Isso é muito importante. Exatamente, sim. Eu costumo dizer que o mercado de fotografia é muito grande e não é nem sequer é um mercado que nós podemos dizer que há uma média de preços, porque há fotógrafos a cobrar mais baixo, fotógrafos a cobrar mais caro, e é muito difícil para quem não sabe, não percebe não sabe o que é que há de escolher, chegar a esta parte e escolher um fotógrafo e um videógrafo no meio de tantos que nós temos. E então eu costumo dizer para eles passarem por três processos, 3 passos, que é primeiro verem o trabalho e identificarem-se com a forma como a pessoa trabalha, com a reportagem, com o estilo de fotografia, estilo de edição, que também é importante, porque ser fotógrafo é 50% de clique e 50% de edição. E depois, sim, marcar reunião com as pessoas que mais gostaram do trabalho. E aí eu acho que é o ponto fulcral para as pessoas decidirem, porque isto é um bocado assustador, mas a verdade é que nós somos as pessoas que passamos mais tempo com os noivos naquele dia. E é um dia super importante. Portanto, se eles não estiverem à vontade connosco, vão sentir que nós somos ali um impasse, uma pessoa estranha. E então eu costumo dizer que isso é o que faz escolher. E depois o preço, eu costumo dizer, e puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas costumo dizer que não devem ligar muito ao preço, porque também é a única coisa que vão ficar de recordação do dia, as fotografias e o vídeo. Portanto, não tem preço isso. E a qualidade é sempre importante. Exatamente, e a qualidade, o que o profissional oferece, as horas de serviço que estão incluídas e etc. Mas principalmente, sim, a ligação e a personalidade e gostarem do trabalho. Portanto, estamos aqui à conversa. Se só agora nos sintonizou, nós estamos no Manhãs na TV, exatamente um programa que está consigo durante mais ou menos 1 hora. Já tivemos uma primeira parte em que nós tivemos a conversa com a Associação Pão Pão, tivemos a conversa com a Francisca, e agora nós estamos a ter uma conversa bastante agradável aqui com a nossa Inês Simões, porque ela já é da casa, não é? A nossa Inês Simões, e que nós estamos a conhecer aqui o mundo da fotografia. É verdade, coisas importantes e fantásticas. Está a gostar, não está? Eu também. Então nós vamos continuar aqui a nossa conversa. Inês, eu já fui a eventos, não é? Em que o fotógrafo, em que nós temos que fazer a pose para a fotografia, e também já fui em eventos em que o próprio fotógrafo captava, sem termos que parar para fazer uma pose, mas captava os momentos, não é? De surpresa, digamos assim, pronto, sem termos que fazer nada de especial, sermos nós próprios, não é? A Inês, o que é que prefere? É a opção B. A opção B, não é? Sim, nós somos muito mais o tipo de fotógrafo que vai fotografando
sem interferir muito na questão de posição. Claro que no momento de preparação em casa do noivo ou da noiva tem que haver uma direção Sim, de luz, sim. até para nós, em termos de fotografia e de vídeo é igual, temos que os direcionar e arranjar um bocadinho ali o espaço em termos de luz, mas depois não gostamos muito de interferir, de olha para aqui, ou faz assim, ou faz aquilo outro. E isso é logo uma das coisas que, quando os noivos começam à procura, podem logo excluir. Ou eu gosto disto, ou eu gosto daquilo. É logo um ponto de partida do fotógrafo que é mais de pose, do que propriamente do fotógrafo de fotoreportagem, que é como nós se intitulamos, que vamos fotografando a naturalidade das coisas. E sim, tem muito mais... gosto muito mais. Há certas fotos, não é, que nós tiramos nessa parte da fotoreportagem, não é? Ou figuras que nós fazemos, não é? Figuras bonitas que nós fazemos, figuras lindíssimas nas fotos, mas, estou a brincar, claro que às vezes não fazemos figuras bonitas, mas quando nós tiramos, eu acho que consegue-se captar momentos muito mais engraçados com a fotoreportagem, não é? Coisas que se calhar numa pose normal nós não faríamos, não é? Sim, porque não fica bonito, não fica... Pronto, natural, exatamente, e que acaba por ficar muito, muito bonito quando nós depois vamos recordar esses momentos, não é? Sim. Porque muitas vezes quando nós vamos, por exemplo, recordar um álbum de casamento ou um álbum de uma festa do bebê, do baby shower, seja qual for o evento que nós tivermos, nós gostamos sempre de ver aqueles momentos mais espontâneos. Não é? Geralmente não é tanta a fotografia forçada, acho que já teve a sua época, não é? Também fica bem em certas alturas, mas acho que o espontâneo, não é? Acaba por ter uma sequência muito mais engraçada quando nós vamos recordar, porque a gente lembra, sim, naquela foto eu estava a fazer não sei o quê, eu lembrei-me, porque naquelas das poses, não é? Nós dizemos, sim, chamaram-me, eu fui-lhe tirar a foto e fiquei... É diferente, não é? Sim, e daí, lá está, ser tão importante a ligação que os noivos, ou os clientes, as mães, o que seja, criarem connosco, porque ao longo de... Os noivos têm que nos contratar neste momento quase com um ano de antecedência, não é? E ao longo desse ano eu vou conversando com eles, vamos pondo a conversa e eles também me pedem opiniões e às vezes eles soltam qualquer coisa na conversa que para nós é importante, sei lá, a importância de uma avó, de uma tia, de alguém que já faleceu e que eles vão levar um pormenorzinho de homenagem e depois nós no dia temos que nos relembrar disto tudo. Neste momento, depois de ser mãe, eu tenho que apontar, mas antigamente eu decorava. E apontar tudo. E para no dia, esses pequeninos pormenores que nos foram ditos, saírem espontaneamente, e às vezes, sei lá, um retrato que esteja na mesinha de cabeceira de um avô que faleceu, e ao lado a noiva a vestir-se, é super marcante e a noiva nunca vai imaginar que nós fizemos aquilo, porque eles não sabem o que é que nós estamos a fazer. Às vezes vem a foto, como é que tu fizeste isso? Eu nem te vi aí nesse momento. E é super giro porque eles não estão a contar que nós, às vezes eles dizem que nem dão por nós. E é daquelas fotografias que nós, às vezes aquilo que para nós é mais simples, acaba por ser aquilo que mais valor tem para eles. Eu lembro perfeitamente deste ano, uma coisa que nos marcou imenso. Uma noiva que já não tinha mãe e eu cheguei à casa deles, ela ainda não estava-se a preparar e eu pedi a uma convidada que me desse o álbum de casamento dos pais e foi lá que eu fiz as alianças. Fotograficamente, ou seja, a fotografia em si, era uma fotografia normal, era um álbum de casamento com as duas alianças ali no meio. Mas foi a foto que a noiva mais chorou quando viu, porque lá está, é o significado e eu só soube aquilo porque a tal ligação com eles é importante, porque se não houver essa ligação, são pequenos pormenores que nós não sabemos ou que só descobrimos no dia. Pronto. E daí a espontaneidade e é tudo mais natural, o choro, o riso, uma brincadeira, alguém a dançar e mostrar as cuecas, também é super normal. Acho que isso é que é giro e é que surpreende quem depois está a ver as fotografias e o álbum, claro. Quando nós vimos um álbum, nós gostamos de criar esses momentos, porque quando nós vamos recordar, não é? E isso nós fazemos muitas vezes quando vai alguém à nossa casa e nós gostamos de mostrar o nosso álbum, embora agora a maior parte seja tudo digital, mas eu acho que o álbum físico é sempre um álbum físico. E nós mostramos, não é? Naquele momento nós estamos a viver esses momentos que passaram. Sim, sim. E é completamente diferente. Ainda bem que falaste do álbum, porque
Nós temos as fotografias soltas, claro que é importante, mas são ali 1000 fotografias entregues, que os noivos veem ali muito, apesar de terem uma cronologia, é muito solto. E no álbum nós construímos, eu no caso, construo a história como ela aconteceu e nós estamos uma coisa palpável, sabes? Estarmos a mexer e a recordar aqueles momentos e depois eles quando veem ficam, ai que giro, não tinha noção que esta fotografia era assim, mas a fotografia é a mesma que estava no computador, só que é diferente no contexto de história nós termos ali 100 fotografias num álbum, mas que contam tudo do que estarmos a ver ali as 1000 ou 800 mil fotos que entregamos ao casal e acho que é mesmo muito especial e cada vez houve ali aquela fase digital, mas eu por acaso não senti muito isso. Praticamente os noivos todos acabam por escolher fazer o álbum para sentir a história deles, como eu costumo dizer, em peso nas mãos. Este projeto nasceu em 2015. Sim. Portanto, já tem uns aninhos bons, não é? Portanto, já está uma criança, não é? Já não é um bebê. Foi não. Prontos. Já não podemos dizer que é um bebê, porque com 7 anos eles não gostam que a gente diga que eles são um bebê, já é uma criança, prontos. E como é que a Inês tem visto o crescimento deste projeto? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa com a minha profissão e com o nosso trabalho e com a Flash Up, porque trabalhar por conta própria não é propriamente a coisa mais fácil de sempre, não é? Temos ali eu costumo dizer que o arranque é um bocadinho complicado e por isso eu todos os anos tento evoluir um bocadinho, seja em formações, seja entre equipa. Nós só há 2 anos é que temos vídeo, porque só tínhamos fotografia. E tentamos evoluir e melhorar o nosso trabalho, a entrega, a qualidade dos álbuns, a sessão. Este ano, por exemplo, começámos a fazer uns pequenos questionários aos noivos antes do casamento para termos tudo, o que é importante, o que é que não é. E eu acho que é isso, que nós nunca sabemos tudo, há sempre alguma coisa para aprender e nós estamos numa área muito criativa e tecnológica, portanto, a tecnologia de hoje em dia, agora os telemóveis quase que são câmaras, não é? Portanto, se nós não evoluirmos a nossa parte de conhecimento pessoal, profissional, entre equipa, resolver problemas antes de ir para o trabalho, de melhorar certos pormenores que às vezes os noivos nem têm noção, mas que se não forem melhorados acaba por ser um impasse, não é? E acho que eu tento sempre fazer isso, de uma maneira ou outra, melhorar sempre de ano após ano, se for preciso mês após mês, depende um bocadinho do que é, e acho que tenho conseguido, que se eu olhar, ainda no outro dia estávamos a ver isso, nós olharmos para as fotografias de há 7 anos atrás, a edição não tem nada a ver, eu demorava meses a entregar um casamento, neste momento demoramos 4 dias, só essa evolução, claro que quando os noivos contratam nem têm essa noção propriamente se demoramos 4 dias, se demoramos 2 meses, mas enquanto nós, a qualidade do trabalho, lá está, como estávamos a falar, a formação, o conhecimento pessoal de cada um de nós, enquanto equipa, sabermos lidar uns com os outros, que às vezes é um bocadinho complicado porque todos temos personalidades diferentes. É o grande desafio, não é? É um desafio, sim. E eu sou uma pessoa super ligada a eles também, à equipa, mas tenho que saber também ser a pessoa que é responsável e que se acontecer um problema eu tenho que chamar essa pessoa à atenção e os noivos não podem perceber. Pronto, é tudo um bocadinho e tenho tentado vir a melhorar esses pequenos pormenores ao longo dos anos e acho que tenho vindo a conseguir, pelo menos. É um desafio nós liderarmos outras pessoas, não é? Sim. E ao mesmo tempo também conseguirmos respeitá-las quando nós precisamos de fazer uma correção sem a magoarmos, não é? Sem sermos agressivos. Exatamente. Sim. Portanto, percebermos na correção que estamos a corrigir a situação e não a pessoa, não é? Exatamente, é muito importante. Sim. E é muito difícil isto porque nós todos depois... primeiro, em termos da minha personalidade, eu costumo dizer que não sou nada boa a mandar e eles sabem disso, pronto, não sou boa a criticar, mas tive que aprender a fazê-lo, lá está, para não prejudicar o trabalho e a Flash Up. E nós temos um problema, que somos todos muito amigos, somos os 5, 6 agora, muito amigos uns dos outros, quase família. E às vezes quando é preciso
assertiva, como eu costumo dizer, em algumas coisas é complicado, porque às vezes é difícil separar depois o profissional do pessoal, e acaba por ser ali é a parte mais difícil para mim, sinceramente. Não é o casamento, não é a edição, não é lidar com os noivos, não é lidar com o stress, nem com a pressão, nem com a ansiedade deles. É liderar a equipa, porque é um trabalho mesmo complicado, porque cada um tem a sua personalidade, o seu tempo, a sua adaptação, a sua forma de entender as coisas, mas isto só funciona se todos estivermos ligados uns com os outros, porque se cada um estiver para o seu lado, as coisas não fluem, não corre bem e estamos num dia que é feliz. Se alguém estiver mal, eu costumo dizer, vocês deixem os vossos problemas, pode-me ter acontecido alguma coisa muito grave no dia anterior ou algum deles, que naquele dia nós temos que entrar lá e estar a sorrir. Podemos não ter dormido nada, como acontece muitas vezes, de um dia para o outro termos casamento, não dormirmos, mas no outro dia nós tem que parecer que dormimos 8 horas e que está tudo bem. Porque eles querem isso, não é? Eles não têm culpa do que se passou, eles estão no dia deles, no único dia, à partida, não é? Será o único. E nós temos que estar tão felizes quanto eles e mostrar isso, para eles saberem que está tudo bem, que nós estamos bem. E eu não cheguei a perguntar, mas como é que se chama... Você também trouxe um álbum, não é? Trouxe. Como é que se chama o... É pesado. É pesado. Uma história de amor e muita loucura. Sim. Muita loucura. Muito gira. É muito bonito. Vamos espreitar. Querem espreitar? Querem saber o que é que está aqui dentro? Vamos ver o que é que a Inês... Podemos, Inês? Sim, força. Vamos ver o que é que a Inês trouxe para nós. Isso é um álbum com 2 histórias. Eu gosto muito da parte da festa e do convívio com as pessoas. Esses noivos é a Natália e o David, são ficaram grandes amigos nossos. A maior parte deles ficam, e isso é bom. E eu escolhi essas 2 histórias porque tem uma componente romântica e de amor muito grande, mas também de grande festa. Também é uma parte que gostamos muito. E acho que são dois casamentos que me marcaram especialmente pelas pessoas, pela história de amor, pela festa, e daí as 2 histórias e muita loucura. E é muito giro porque nós estamos habituados àquela foto que fica assim colada em cima da folha, não é? Sim. E neste caso não, portanto é lindo e maravilhoso, portanto não suja, não estraga, portanto a gente Não. não fica cheio de dadas, como às vezes é o hábito quando Pode estamos a ver. acontecer, os álbuns, felizmente nós temos uma empresa com quem trabalhamos, que é a Floricolor, e que adoramos trabalhar com eles porque eles dão-nos garantia para a vida, se acontecer alguma coisa ao álbum. Portanto, isso já é um passo, lá está, importante para os noivos ficarem tranquilos se acontecer alguma coisa ao álbum. Até hoje não aconteceu, mas pode acontecer. E ficam super bonitas. Mesmo as fotos a preto e branco ainda são muito solicitadas, não é? São. Normalmente sou eu que faço essa escolha. Eu acabo por editar, meter a preto e branco aquilo que eu acho que fica bem. Normalmente, há quem diga que o preto e branco serve para disfarçar, mas o preto e branco serve para realçar os momentos de mais impacto, como estava ali. E pronto, é um bocadinho da história. Sim, uma história de muito amor e muita loucura, não é? Neste caso é do casamento, eles podem escolher qual é o padrão que querem do livro. Cores, material, nesse caso é um veludo de um tom azulado, mas pois é. Mas há veludo, há pele, há linho, há madeira, que também é, como eu costumo dizer, que é o nosso best-seller, é a madeira, mas depois é um bocadinho ao gosto de cada noivo. E constroem a história. Depois a maquete interiormente sou eu que a faço, mas eles podem alterar às vezes que quiserem. Inês, queria-lhe fazer uma pergunta. Ao longo destes anos, com certeza teve histórias que marcaram a vida, não é, do seu estúdio. Lembra-se de alguma que lhe tenha ficado assim, que você diz, esta marcou-me mesmo? Sim, há muitas histórias que nos marcam. Eu disse que era uma pessoa emotiva, agora para falar de histórias marcantes. Há uma que me marcou especialmente porque foi um casamento também, mas eles já tinham 2 filhotes. E pouco depois de acontecer o casamento, a filha, uma das filhas deles teve uma doença e faleceu.
E eu, quando soube, a última recordação que eles têm juntos, os 4, fui eu que fiz as fotos e tenho o poder de ter guardado aquele momento do casamento dos pais e dos miúdos. E não é? Para a mãe, para o pai, para o manito, vai ser tão importante estas fotografias, que foram as últimas da Sara, que, não sei, tocou-me mesmo porque eu tinha feito o casamento há mesmo relativamente pouco tempo e infelizmente depois isso aconteceu. E são assim, eu costumo dizer que todos os casamentos marcam por um motivo ou outro, ou porque lá está, eu também sou uma pessoa que vive muito depois com eles. Eu na sexta-feira, antes do casamento, eu nunca durmo, sou tipo noiva, porque estou sempre muito nervosa, mas acaba por me marcar todos. Mas claro que essas histórias que nós sabemos que tivemos o poder de registar a última coisa que eles viveram os 4, assim profissionalmente, não é? Ficou mesmo muito marcado, e quando entreguei o álbum, foi um momento muito difícil, mas lá está, gratificante por saber que estava ali a recordação deles. Daí a importância de nós termos sempre memórias dos nossos momentos mais importantes, não é? E acaba por nos dar também um alento maior, não é? Acabamos por ficar ainda com mais vontade de fazer ainda melhor, porque participamos da vida das pessoas e conseguimos lhes dar momentos inesquecíveis. Sim, sem dúvida. Acho que... E lá está, isso não tem valor nenhum. Nós podemos dar 3.000 por um vestido, 10.000 por uma quinta, mas o valor da fotografia é intemporal e acho que nem sequer deve ser calculado. E nós já estamos nos 2 minutos finais, últimos do nosso programa. E onde é que se situa o estúdio? É na rua Dr. António José de Almeida, em Celas, no coração de Coimbra, mais ou menos ali no centro. É super visível, tem umas montras assim muito coloridas, como nós vivemos coloridamente, não é? E pronto, podem sempre passar, está sempre aberto de terça a sexta, porque agora à segunda nós estamos de folga por causa dos casamentos ao fim de semana. E também podem passar no nosso Instagram, que é inesimões.flashupstories, ou no Facebook, que é só flashupstories. E há pouco você disse que tinha que se pedir que agora, para solicitar os seus serviços, teria que ser com quase, praticamente 1 ano de antecedência, não é? Sim, ou mais, porque isto com o Covid, não é? Acabou por... Houve ali uma fase que ainda tivemos muitos adiamentos e agora temos as pessoas a contratar com muito mais antecedência. Portanto, eu diria entre 1 a 2 anos. Nós já temos casamentos até 2025 e depois, se a pessoa quiser mesmo ficar connosco, o mais rápido possível. Inês, gostei muito da nossa conversa. Obrigada, eu também. Espero que faça uma boa viagem de volta a Coimbra e que Sim, volte vou fazer. aqui para falarmos outra vez com este projeto fantástico, porque acredito que não vai ficar por aqui, não é? Não. Porque se já tem 7 aninhos, muitos mais anos virão com coisas fantásticas e com uma equipa fabulosa. E quando nós fazemos as coisas de coração, é assim, naquilo que nós fazemos vê-se. Exatamente. É Obrigada, isso mesmo. Inês. Obrigada, Elsa. Obrigada. E gostou do nosso programa hoje? Foi fantástico, não é? Recebemos duas senhoras espetaculares. Nós estivemos na primeira parte com a Francisca Henriques do Pão a Pão, um projeto fantástico que ajuda os refugiados na sua essência, portanto, o que é extremamente importante. E agora nós terminamos também a segunda parte com a Inês Simões. Ela que é fotógrafa, com histórias incríveis, com uma evolução fantástica e que nós sabemos que você em casa também gostou. Quero lhe desejar um excelente dia, a continuação de um dia maravilhoso. Lembre-se de aproveitar os momentos todos, de fotografar, como nós aprendemos aqui com a nossa Inês, de fotografar esses momentos para que eles fiquem e você se lembre deles, que é sempre tão importante. Contamos consigo num próximo programa, com novos temas, novos convidados. Nas nossas redes sociais poderá saber quem é o próximo convidado, os próximos convidados, os próximos temas e também através da Curiacos TV, nós também, eu e o Zezito hoje não está aqui, mas eu e o Zezito também aparecemos lá e dizemos quem são os convidados que nós vamos ter. Portanto, sempre um gosto partilhar as nossas experiências consigo e dizer o que é que nós vamos aqui fazer na nossa casa, aqui na Curiacos TV. Já sabe, contamos consigo no próximo programa. Um excelente dia. Até lá.